Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Bem-vindos ao programa Igreja Açores, no fim de semana em que se assinalam duas jornadas nacionais, a Jornada pela Vida e a Jornada Memória e Esperança, na qual se fazem presentes todas as vítimas diretas e indiretas da pandemia, bem como os profissionais que ajudaram a dizimá-la. O Igreja Açores dá-lhe a conhecer a Fundação Pia Diocesana do Bom Jesus, contada na primeira pessoa pelo seu diretor clínico e agora também presidente. Já lá vamos, para já fica a atualidade da Igreja Insular. Decorreram entre 18 e 20 de outubro, no Centro Paroquial das Fontinhas, os terceiros encontros de reflexão da Ouvidoria da Praia da Vitória com o tema Espiritualidade Ecológica, um dos temas da encíclica Laudato Si. O ouvidor, Padre Emanuel Valadão Vaz, adiantou que a afluência foi gradual e que nos encontros foi abordada a forma como a ouvidoria tem vivido a ecologia. Perceber quais são as nossas reais preocupações e aquilo que nós somos chamados a avançar um pouco mais. Portanto, alguns passos que é preciso ir dando à medida que também vamos fortalecendo estes encontros que, mais uma vez, tiveram uma participação muito boa das várias comunidades paroquiais desta ouvidoria, não só, mas principalmente das comunidades. E por isso quisemos também, principalmente no primeiro dia, quisemos olhar um pouco a nossa realidade, a partir também de um trabalho que nós fizemos o ano passado, integrado na caminhada sinodal. Estamos a responder aqui a duas questões de fundo que para nós eram importantes, que é, portanto, como é que estamos a viver aqui o ser igreja nesta ouvidoria e também que tipo de respostas somos chamados a dar neste contexto em que estamos inseridos. No primeiro dia, refletiu-se também sobre o papel dos sacerdotes para as comunidades de hoje. E depois, no segundo dia, o Dr. Adriano Borges Carvalho, falar um pouco sobre esta espiritualidade laical, portanto, como é que os leigos também, no meio da sua vida, de tudo aquilo que é o seu compromisso cristão, principalmente onde também estão, quer a nível profissional, social, também evidentemente eclesial. E também foi interessante, a partir um pouco desta interpelação que é feita nas várias encíclicas sociais, onde abordou este papel laical na vida social. E depois, o terceiro dia, foi o Dr. António Manuel Frias Martins, onde especificou ainda mais, neste caso concreto, o capítulo 7 da encíclica Laudato Si, onde, de uma forma muito peculiar no sentido de tentando falar também aqui daquilo que é a sua área mais científica, como foi capaz de traduzi-la de uma forma que as pessoas pudessem compreender e, ao mesmo tempo, também fazendo esta ligação da necessidade que existe também entre a ciência e a fé, e depois partindo para casos concretos. 3 dias que para o sacerdote confirmaram a necessidade da partilha e formação em ouvidoria. Os encontros da Ouvidoria da Praia costumavam acontecer na primeira semana da Quaresma. Este ano abriram o ano pastoral e o ouvidor adiantou que esta alteração deve manter-se para os próximos anos. Os 500 anos do terremoto e subversão de Vila Franca do Campo começaram a ser assinalados na ouvidoria com uma celebração esta sexta-feira, dia 22 de outubro. O programa comemorativo assinala-se até ao próximo ano, data efetiva da destruição da antiga capital da Ilha de São Miguel, e conta com a participação de diferentes movimentos e instituições da sociedade civil, como adiantou ao Igreja Açores o vigário paroquial da matriz de São Miguel Arcanjo, Padre Nuno Pacheco de Sousa. O povo está a acolher bem estas celebrações e também com alguma curiosidade, porque muita gente conhece o que é que aconteceu, de todo ou parcialmente, e as nossas ações, primeiramente vai ser uma missa de invocação ao acontecimento de todas aquelas pessoas que perderam a vida nestes dois acontecimentos, que foi o terremoto e depois
a subversão na mesma madrugada. E também de todos aqueles que, ao longo do tempo, até ao dia de hoje, têm levantado a vila e têm melhorado esta Vila Franca do Campo, que é tão bonita e soalheira. As pessoas têm, portanto, começado a se mobilizar e têm interesse e têm alguma curiosidade. As Saudades da Terra, obra onde o evento sísmico é relatado ao pormenor pela pena de Gaspar Fructuoso, dão o mote para aprender e ensinar. A partir daí, como nós, na missa de sexta-feira, do dia 22, que abre as celebrações, fizemos algumas invocações a estes textos, que são longos, claro, mas esta é a primeira ou principal base que nós temos. Depois, a partir daí, nós não queremos só ensinar aos mais novos, ou não queremos só dar a conhecer aos mais novos. Queremos primeiro aprender, nós próprios que estamos a organizar, e depois também ensinar ou mostrar o que é que aconteceu e como seria a vila antes do terremoto e depois todas as atividades que aconteceram depois disto e a evolução que houve na ilha exatamente devido a isto. Deve alertar que, por exemplo, o terremoto não fez ou não destruiu só Vila Franca do Campo, mas a parte nascente de Ribeira Grande, até sensivelmente à Ribeirinha, sofreu bastante com o terremoto também. Então nós queremos mostrar a toda a gente e nós temos ainda planos para que a Escola Armando Cortes Rodrigues, que é a Escola de Vila Franca do Campo, também possa participar e possa se envolver, talvez ainda este ano letivo ou no próximo, com algumas atividades. Assinalar a efeméride era uma vontade antiga, mas que só se concretizou há algumas semanas com a reposição da normalidade depois da pandemia. A Eucaristia foi animada pelo coro litúrgico do Coral de São José de Ponta Delgada e presidida pelo ouvidor padre José Alfredo Borges. O terremoto da noite de 21 para 22 de outubro de 1522 foi um dos maiores registados em Portugal e foi o motivo pelo qual se iniciaram também as romarias quaresmais, que no próximo ano assinalam igualmente os seus 5 séculos de itinerário penitencial cumprido ininterruptamente por grupos de homens que durante 7 dias percorrem as estradas da maior ilha açoriana. A Conferência dos Bispos Católicos emitiu um comunicado onde apela à atenção do grito dos pobres e fragilizados no contexto da pandemia e agora na sua recuperação. Piedade Lalanda, diretora do Serviço Diocesano da Pastoral Social, diz que a situação nos Açores acompanha a tendência internacional e identifica algumas particularidades. Eles alertam para um conjunto de situações, como foi dito, de maior vulnerabilidade que foram geradas pela Covid, no caso, nomeadamente, das pessoas a viver na rua, porque apesar desta redução dos indicadores da pobreza, o certo é que há mais pessoas a viver na rua. Existe, e aqui já podemos trazer um bocadinho a nossa realidade açoriana, existe um aumento de problemas ao nível da saúde mental, muito associados a estes problemas, à questão do consumo das drogas sintéticas, que tem sido falado recentemente, por substituição às chamadas drogas mais tradicionais, porque as sintéticas acabaram por ser mais acessíveis e têm efeitos muito mais destruidores da mente e da saúde mental das pessoas. Houve também um agravamento das pessoas que não tinham contrato de trabalho e que, portanto, que ficaram numa situação de maior vulnerabilidade. O comunicado dos bispos alerta para a importância de uma atenção especial às famílias monoparentais, particularmente às mães sozinhas com filhos, e a todas as situações de isolamento e solidão, que geraram, inclusive, um aumento da violência doméstica. Mas talvez ainda não conseguimos quantificar totalmente os impactos da Covid, mas o certo é que estes indicadores já são bastante significativos. Um conjunto de recomendações para que os governos e a sociedade civil se unam em torno de uma luta comum. Piedade Lalanda alerta, de resto, para a questão dos jovens sem habitação digna, para além do cuidado dos mais velhos e da pobreza dos cidadãos que trabalham, mas cujos vencimentos não lhes permitem sair da pobreza. Aliás, porque a sociedade açoriana tem que ser mais
proativa e mais eficaz nas medidas que adotar, porque a nossa situação de risco de pobreza é a mais elevada do país, isto com dados já de 2020. Nós conseguimos reduzir a taxa de risco de pobreza ligeiramente, mas quando comparamos o risco de pobreza regional com o risco de pobreza nacional, enquanto que a nível nacional está na ordem dos 17%, ou seja, 16,9%, nos Açores são 28,5%. E isto depois das transferências sociais. Portanto, ou seja, os Açores continuam a ser a região do país que, mesmo com os apoios sociais, tem o risco de pobreza mais elevado. E, olhando concretamente a nossa realidade, esta questão da saúde mental, a questão do trabalho precário, a questão das mães ou dos pais sozinhos com filhos, mas que são normalmente mais mães sozinhas com filhos, tem que ter uma atenção especial. Nós não podemos, na região, tomar medidas transversais, temos que olhar especificamente para os grupos que são mais vulneráveis, os grupos que estão mais em risco, não só do lado dos idosos, obviamente, que é uma preocupação, mas sobretudo do lado dos cidadãos da idade ativa, porque é fundamental que estas pessoas tenham acesso ao trabalho, eventualmente tenham acesso à formação, à educação para poderem ter acesso ao trabalho, mas a região tem que acelerar esses processos, não pode dilatar no tempo, tem que ser medidas muito concretas, muito eficazes, mas baseadas em diagnósticos muito precisos. A equipa da Pastoral Social reuniu na passada semana e já tem orientações específicas para as paróquias, sobretudo aquelas que são mais urbanas. Alertar os nossos paroquianos, os nossos católicos praticantes, para uma consciência diferente em relação às pessoas que estão em situação de sem-abrigo ou às pessoas que estão eventualmente na esmola à porta das igrejas, né? Portanto, ou seja, começamos a pensar, não será cada um a fazer aquilo que as associações fazem, mas pensar que existem respostas sociais para algumas dessas situações e que é importante perceber se essas pessoas estão ou não a ser ajudadas e se não estão a encaminhá-las para essas ajudas, porque nós todos temos este pagar de consciência com a moeda que damos a alguém ou com as sandes, eventualmente, que pagamos num bar, mas é importante nós pensarmos de outra forma, né? Começarmos a trabalhar colaborando com as instituições que trabalham no terreno para que essas respostas sejam de continuidade e sejam estruturais. No fundo, a Pastoral Social quer despertar consciências. A ajuda ao próximo e um trabalho em rede são duas matrizes propostas para a intervenção social na Igreja açoriana. A Semana dos Seminários decorre de 31 de outubro a 7 de novembro e o Seminário Episcopal de Angra vai voltar a enviar os 13 seminaristas para diversas ouvidorias da Diocese. 2 anos depois de sucessivos confinamentos que impediram a missão no terreno, o reitor, Padre Hélder Miranda Alexandre, salienta que as paróquias precisam desta experiência de encontro para melhor conhecerem o trabalho do seminário. Normalmente são as próprias ouvidorias, nomeadamente aqui o caso de São Miguel, do Faial, do Pico, das Flores, que nos pediram para serem acolhidos nas próprias comunidades, nas escolas, e a partir daí, orientados pelos responsáveis locais, vão fazer esse trabalho para onde é necessário. Gostaríamos de ter mais seminaristas, porque os pedidos têm sido vários, mas já escutamos, de facto, o conjunto de seminaristas do nosso seminário, que este ano apenas são 3, é um número bastante baixo, o mais baixo de que há memória, e que também dificulta os recursos humanos para que possamos fazer um trabalho mais eficaz, mais presente. Nós vamos fazer dentro das nossas possibilidades. O reitor apela, de resto, a um trabalho conjunto pelas vocações em toda a Diocese. Pois, já há 2 anos que já não se faz este trabalho e nós tivemos aqui algumas consequências, nomeadamente a não entrada de seminaristas este ano, que parece-me que em parte, não totalmente, mas em parte tem a ver com a falta de trabalho neste campo, porque estamos todos muito limitados, só à distância, e isso não é suficiente para um trabalho desta dimensão. E deixo aqui o apelo, o trabalho pelas vocações
É um trabalho que conta principalmente com o seminário, mas não só. Depende das comunidades, depende das famílias, depende dos párocos. É um trabalho que nos deve envolver e comprometer a todos. Aliás, como diz Dom João muitas vezes, o trabalho pastoral, para ser autêntico, tem que ser um trabalho vocacional. E se não tem como meta, de facto, a questão vocacional, ainda estamos aquém daquilo que deveria ser. A Semana dos Seminários conta com alguns momentos altos, como uma vigília de oração no dia 30, na paróquia do Porto Judeu, em Angra, e a instituição de 3 alunos do 5º ano no Ministério de Leitores. A celebração terá lugar no dia 1 de novembro, na Sé, pelas 18 horas. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. A plataforma Netflix anunciou qual é o seu maior sucesso de sempre. Chama-se Squid Game, a série do momento, que não apenas pôs o mundo a ver, mas pôs o mundo também a falar. A ideia base já foi explorada antes. A realização de jogos que são letais para a maioria dos participantes e que servem para entreter um público de gente rica. A comunicação social tem alertado para os fenómenos de imitação que têm acontecido em escolas. Em França, 5 crianças foram parar ao hospital depois de terem alinhado numa versão de jogo com colegas mais velhos. Em outros países, casos semelhantes de imitação têm acontecido, embora com consequências menos dramáticas. O que pensar então de Squid Game? É uma série de ação tão superficial como as outras. A Casa de Papel, por exemplo, também glorificava os sentimentos antissociais dos anarquistas do momento. Alguém se revoltou? A Casa de Papel até foi conselheiro de política económica de quem detesta todo o tipo de política. Quem esclareceu os mitos criados? Squid Game, o jogo da Lula, recorre a estereótipos machistas ultrapassados e ao mau gosto, em consonância com muito do que se vê hoje em qualquer canal de televisão. Pelo que, até certo ponto, não se percebe a indignação geral. Com isto, fique bem claro, não se põe em dúvida que não é sério para crianças ou pré-adolescentes. Uma boa visão no Santo Domingo para todos. E o convidado deste programa Igreja Açores, da semana, é Dionísio Faria e Maia, médico e o novo presidente da Fundação Pia Diocesana do Bom Jesus. Muito bom dia, Sr. Torres, muito obrigada. Bom dia. Por este nosso convite do Igreja Açores. O senhor já não é propriamente um estreante na Clínica do Bom Jesus e à frente da Fundação Pia Diocesana, a que está ligado já como diretor clínico. O que é que significa este novo desafio? Ora, mais uma vez bom dia e muito obrigado por esta oportunidade de divulgarmos um pouco o que é esta fundação e como é que as coisas se têm passado nos últimos tempos. E de facto eu não sou propriamente um iniciado nestas lides, porque já lá vão quase 16 anos à frente da instituição, quer como presidente numa primeira fase, quer como vogal ou secretário numa segunda fase e agora de novo assumindo a presidência da Fundação. A Fundação Pia Diocesana, como sabe, que foi criada por iniciativa dos fundadores do Dr. Aníbal Furtado Lima e Dona Laura Furtado Lima, teve como propósito a doação de uma unidade de saúde, não é? Diferenciada em áreas médicas e cirúrgicas e na obstétrica também na altura, e que é composta pela Clínica do Bom Jesus e por um centro médico de cuidados de saúde de ambulatório. A presidência da Fundação, desde o seu início, foi predominantemente assumida por leigos, desde a sua constituição, logo de início do Dr. Aníbal Furtado Lima, depois do Dr. Teodoro Sousa Pedro, e eu entro em 2005, por convite do então Bispo Dom António Braga, e assumi de facto até 2016, a altura em que, por incompatibilidades de ter assumido um cargo de deputado à Assembleia Legislativa, passei para secretário, e a presidência foi assumida
pelo cônego Adriano Borges, a quem presto agora o meu agradecimento e reconhecimento pelo seu trabalho e dedicação à Fundação, demonstrando uma grande sensibilidade e um sentido de missão, defendendo-a inclusivamente de alguns ataques ao bom nome dos seus representantes e funcionários. Passamos por esta situação de cabeça erguida, com a máxima dignidade e com uma instituição que, pelos anos que tem, é uma referência na região autónoma dos Açores, na área da saúde e na área dos cuidados continuados, que é uma área hoje em dia de grande importância no apoio a uma população muito específica, muito vulnerável e muito necessitada. Quais são os portanto, terminado este mandato. Sim, quais são os grandes desafios que tem pela frente? O senhor, que é um homem ligado à área da saúde, é médico desde logo e portanto tem essa, digamos, esse quase consequente interesse. Eu pergunto-lhe qual é neste momento o grande desafio desta fundação, uma vez que tem uma unidade de cuidados paliativos, de cuidados continuados. Como é que vê esta situação no contexto do contributo que possa dar à sociedade açoriana e à região em geral? Sim, foram muitos os desafios que nós tivemos que vencer e crescermos fundamentalmente, primeiro para refazer a imagem que a Clínica do Bom Jesus tem e deve ter na nossa comunidade, né, como uma unidade de saúde com uma qualidade assistencial. Ao mesmo tempo, tivemos a preocupação de consolidar também a nossa posição financeira, que é fundamental para assegurar postos de trabalho e assegurar, digamos, a sua longevidade. Mas desde logo, de facto, a maior necessidade, nós que temos de facto várias valências, não é só a valência de cuidados continuados e de longa e de média duração, nós temos também uma área de internamento de agudos, uma área de bloco operatório, temos exames complementares de diagnóstica e terapêutica e temos toda uma outra oferta de serviços diferenciados na área das consultas médicas, não é? E portanto, desde logo, a necessidade era uma necessidade de modernização, portanto, modernizar os serviços, modernizar procedimentos, quer na área administrativa, quer na área da gestão clínica. E, portanto, fundamentalmente o que nós tivemos que fazer, de facto, foi definir as áreas de responsabilidade e adequar os nossos espaços, os nossos equipamentos, para eles serem, de facto, uma unidade do século XXI. Portanto, e tem sido, de facto, este o maior desafio de nos mantermos atualizados, modernizados e de encontro àquilo que são as necessidades de uma medicina do século XXI. Dentro das valências que nós temos disponíveis e, portanto, essa adequação das instalações a esta medicina tinha como inerência a modernização e a reabilitação dos espaços de uma clínica que tinha sido feita na primeira metade do século XX, não é? E, de facto, foi com muito orgulho que nós, e sentido de responsabilidade, que nós conseguimos não só todos esses objetivos, como no início deste ano sermos acreditados em saúde pela Direção-Geral de Saúde e Direção Regional de Saúde num modelo de acreditação que é a ACSA Internacional. Portanto, isso para nós, de facto, é o atingir daquilo que qualquer unidade de saúde pretende, que é ser acreditada nos seus procedimentos, acreditada na qualidade dos serviços que presta. E, portanto, isso para mim foi, de facto, um dos grandes objetivos. O outro objetivo que neste momento está em marcha é a informatização de toda a clínica. Está para muito breve, de facto, que todo o processo clínico, todo o processo administrativo que já era informatizado, mas todo o processo clínico esteja informatizado e mais um contributo, de facto, para essa agilização de tudo o que é o cuidar com o máximo de qualidade. Esta clínica tem estas vertentes todas, mas também tem uma outra vertente, esta fundação, mais do que a clínica. Portanto, a clínica é uma parte, digamos assim, substantiva da fundação, mas a fundação também tem, pelo menos paredes meias na sua proximidade, uma casa sacerdotal com a qual está em íntima relação, até porque era a antiga residência do casal que fez esta fundação. Como é que é a relação entre estas duas unidades e o que é que nos pode adiantar relativamente também a este tema?
Pronto, a residência Betânia tinha sido um desiderato dos fundadores e, portanto, nós tivemos que a cumprir e cumprimos também com muito mérito e com muito êxito, porque é uma residência assistida para, digamos, para o clero que tenha, de facto, necessidades acrescidas em relação àquilo que é o cuidar assistido numa fase, digamos, da vida deles em que precisam disto. E neste momento nós estamos em articulação contínua com todos os serviços que a clínica na área assistencial e na área de serviços lhes pode prestar e, portanto, eles estão praticamente interligados connosco em tudo o que são, digamos, os apoios de uma residência assistida e no limite de cuidados de saúde de vizinhança. E, portanto, isso tem sido, e penso que está a decorrer de uma maneira ótima, com grande satisfação dos seus utentes e em articulação muito boa com a Clínica de Bom Jesus. A Fundação tem as suas contas equilibradas, vive naturalmente daquilo que é as receitas da Clínica do Bom Jesus, da atividade que gere, ou efetivamente há aqui uma necessidade também de fazer uma gestão diferente, uma gestão que passe por outro tipo de negócios? Assim, nós temos que nos adaptar em relação àquilo que é a oferta de serviços para complementar digamos, a situação financeira daquilo que são os cuidados aos doentes crónicos. Portanto, toda a gente sabe e a própria queixa das misericórdias é contínua em relação a isso, que os doentes em cuidados continuados não são rentáveis do ponto de vista da sua sustentabilidade financeira. Nós conseguimos colmatar isso com a oferta de outros serviços e que até agora, embora haja de facto já muita concorrência no mercado da saúde, aqui a nível de São Miguel principalmente, mas felizmente nós temos conseguido de facto manter uma situação financeira sem ajudas. Portanto, os nossos protocolos são protocolos de prestação de serviços, não são ajudas, são protocolos de cooperação de serviços e felizmente a nossa situação financeira permite-nos inclusivamente ter para com os nossos trabalhadores sempre uma atitude de respeito para já pelo trabalho que eles fazem, por um salário justo. Temos feito atualizações salariais, temos feito acordos de empresa que têm sido revistos no sentido de nós também contarmos com eles como pessoas muito importantes na nossa instituição, e a prova disso é que há um mês e tal temos publicado um novo acordo de empresa em que fizemos reposições salariais, reposições em relação à carreira dos nossos funcionários, porque isto também é uma situação que está inerente ao nosso espírito de fundação e de instituição da Igreja. Portanto, temos também conseguido isso. Há sempre um preconceito, Sr. Doutor, em relação à Igreja quando se mete em negócios. Eu não posso deixar de lhe fazer uma provocação. Se sente também esse peso como uma responsabilidade para ainda ter um maior rigor e uma maior transparência na gestão à frente desta Fundação Pia Diocesana? Como o senhor sabe, sempre que se metem negócios pela Igreja, há sempre críticas e há sempre dúvidas. Naturalmente que para os responsáveis isso há quase como que um punhal em cima de si, no sentido de ser ainda mais rigoroso e ser ainda mais exigente. É verdade, e é por isso que quando eu fiz a menção ao papel do cônego Adriano Borges, é porque ele teve de facto uma missão difícil, que foi defender a instituição desse tipo de ataques. Pelo menos desde que estou à frente da instituição e coadjuvado pelos membros do clero que me têm dado a honra de ajudar nesta missão, a nossa preocupação é máximo de transparência, máximo de colaboração leal com o Serviço Regional de Saúde e, digamos, abertos a qualquer tipo de vistoria, de tudo o que quiserem fazer em relação ao nosso trabalho. E isso ficou demonstrado de que, de facto, com esta guerra que houve, até, de certo modo, tenho que fazer aqui um pequeno à parte, até de certo modo, pela minha posição na política, ficamos um pouco mais expostos supostamente a isso, mas felizmente houve esta preocupação máxima do rigor,
da transparência, de fazer tudo como deve ser, no maior respeito por tudo o que são acordos, no maior respeito por tudo o que são regras institucionais. E passamos por esta tempestade e continuamos, e vamos continuar na mesma senda, de uma grande dignidade e uma grande responsabilidade para com os nossos utentes e para com a nossa comunidade. O senhor também não posso deixar de lhe fazer esta pergunta, agora que assume a direção da Fundação, manter-se-á na mesma como diretor clínico? Sim, assim, eu como médico, pronto, eu como médico, e como médico neste momento mais disponível e com maior, tenho que dizer sem qualquer tipo de modéstia, portanto, o conhecimento mais intrínseco que tenho da instituição, e é fundamental que eu mantenha esta posição de diretor clínico. E, portanto, não tem nada a ver com a direção, tem a ver com, digamos, um outro cargo, porque a direção não pressupõe a existência do diretor clínico, isso é uma organização de serviços, não é? E, portanto, como não foi questionada a minha competência técnica, vou-me manter assim. Sim. Qual é o grande desafio que tem pela frente? Ou seja, se dissesse assim, se eu lhe perguntasse qual era a menina dos seus olhos para os próximos meses, para o próximo ano, para os próximos 2 anos, o que é assim o senhor dizia de chofre que seria o grande desafio da Clínica do Bom Jesus e desta Fundação Pia Diocesana? Olha, é assim, nós não podemos fugir da nossa missão. A nossa missão é uma missão essencial em saúde, e eu tenho dito a quem não conhecia muito bem o que era a Fundação, nomeadamente o nosso Estatuto de IPSS, o nosso maior desafio é estarmos ao lado do Serviço Regional de Saúde. Não, é impensável que uma instituição que seja uma IPSS não esteja, em primeiro lugar, disponível para colaborar com tudo o que são as necessidades marginais ou outras do Serviço Regional de Saúde. E, portanto, eu ficaria extremamente contente se, no futuro, continuassem a olhar para nós como uns parceiros sociais na área da saúde. E é para isso que nós vamos ter que compatibilizar todas as nossas ofertas, no sentido de que, quando o Serviço Regional de Saúde precisar desta ajuda, desta complementaridade, nós sermos a unidade de referência para dizer: estamos aqui, contem connosco. E esta referência, seja nos cuidados de diagnóstico, seja nos cuidados de apoio a exames complementares, seja no internamento. Exatamente. Pronto, nós, como sabe, nós temos um protocolo para uma unidade de reabilitação em média duração, e que neste momento está a funcionar extremamente bem, com muito sucesso, auditada ao milímetro pela coordenação da rede regional, e portanto estamos muito, muito contentes com isso. Gostaríamos de aumentar essa capacidade para outras áreas, nomeadamente até para a área pediátrica, porque é um vazio que existe na região para esse tipo de apoio pós-internamento no hospital. E na nossa área cirúrgica nós gostaríamos de ser sempre um parceiro de confiança para a recuperação das listas de espera cirúrgicas, porque temos de facto um bloco cirúrgico completamente atualizado, modernizado e capaz de dar esse tipo de resposta. E é para isso que nós dizemos: estamos presentes, contem connosco. Muito obrigada, chegamos ao fim desta entrevista no programa Igreja Açores. Dionísio Faria Maia, o novo presidente da Fundação Pia Diocesana do Bom Jesus, criada pelo casal Furtado Lima, um médico também reputado em São Miguel e que tanto deu à região, sempre na esteira do serviço. Aqui fica o repto, estaremos sempre disponíveis para parcerias com o Serviço Nacional de Saúde como um complemento. O programa Igreja Açores fica por aqui, hoje no dia em que termina a Semana Nacional da Educação Cristã. Marcamos encontro para a semana. Boa tarde. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.